pessoal, tudo bem? Começamos mais um episódio do MDcast. Eu sou Márcia Dantas, a host desse podcast, e esse podcast faz parte do portal MD News, o portal que é colaborativo com jovens de todo o país, começando na carreira de jornalismo. A gente está dando essa mãozinha para eles construírem uma trajetória profissional. E aqui nesse podcast a gente traz histórias inspiradoras, a gente traz líderes de impacto, a gente traz pessoas da saúde, da política, faz análises. E hoje o assunto é bem importante. Vamos falar sobre liderança, mas não é aquela liderança engessada, sabe? Aquela liderança que não se aproxima com as pessoas, não. Aqui é uma liderança diferente. É uma liderança que olha para as pessoas como um todo, para a conexão entre elas, também para a potência humana de cada um. Por isso, eu estou com muita alegria no coração de estar convidando esses dois colegas que também já fizemos trabalho juntos, né? Joyce Romanelli e Pablo Funchal, que são cofundadores da Fluxus Educação, que é uma organização, gente, que está revolucionando a forma como o Brasil vê os líderes, né? Como que a gente pode melhorar a liderança aqui no nosso país e ainda mais lideranças femininas, né? Bem-vindo, Joyce e Pablo. Fico muito feliz que vocês estão hoje aqui com a gente. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite, Márcia. Eu queria primeiro entender um pouquinho a história da Fluxus, né? Como foi que surgiu essa ideia? Eu sei que a Joyce tem uma história aí de ter mudado um pouco de ramo, de carreira. Um pouco não, né? Completamente, totalmente. E isso te incentivou mesmo a começar esse projeto? Sim, foi parte dessa história toda. Eu trabalhei mais de 15 anos na área da saúde e quando meu filho nasceu, né, não tem como contar essa história sem falar dele. O Tito é um menininho de 5 anos hoje, mas quando ele nasceu, logo vieram as primeiras medidas da pandemia e eu precisei me reinventar. Toda a minha história, precisei recontar essa minha história profissional nesse novo momento. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, a entender possibilidades de como trabalhar remoto, do que eu poderia fazer. E aí eu fiz uma primeira transição para a área de tecnologia. E aí depois a gente teve um grande encontro aqui, o Pablo vai contar mais um pouquinho sobre isso, e a gente, pegando toda a nossa bagagem, toda a nossa experiência, a gente acaba fundando a Fluxus, que ela nasce como uma empresa de educação corporativa, ela segue sendo, mas hoje ela vem expandindo cada vez mais, né? Então, esse caminho, esse momento que a gente se encontra, tem muito a ver com toda essa história, tudo que a gente viveu e tudo que a gente passa a construir. Pablo, a sua história também parece bem interessante como esse encontro aconteceu, né? Parece que foi um encontro de alma mesmo, né? Além de vocês, o Luciano Santos também faz parte, né? Ele também é cofundador. Perfeito. Primeiro, obrigado, Márcia, pelo convite. Tô feliz demais de estar aqui com você, com a Joy, né? A Fluxus, a minha história se conecta com a da Fluxus, né, para se tornar a Fluxus, lá em 2017, quando eu comecei um MBA de inovação da UFSCar, né, o MBI, primeiro como aluno, depois eu me tornei coordenador lá em São Carlos, e esse MBA, ele já tinha um primeiro módulo bem diferente do que são os padrões de MBAs, e é o que fazia realmente, o que atraía as pessoas, que era um módulo que chamava Self-Innovation, ou seja, inovação do self, né, do autoconhecimento, toda essa jornada de autobiografia, de comunicação, de escrever a própria história. E dentro desse contexto, eu já conhecia, mas me aprofundei mais em conhecer o Antônio Conserva, que foi o fundador da Beta, onde a Joy fez a transição de carreira e foi trabalhar lá nessa área de produtos, e o Felipe Luchetti, que os dois eram alunos do MBI lá em São Carlos, fizeram esse módulo e eles fundaram a Beta, que é essa empresa, dentro desse contexto. E o Antônio tinha muito essa hipótese de liderar ou transformar as empresas de uma forma diferente, né? A partir de uma aproximação de uma história por essa ótica. E deu muito certo a Beta. A Beta foi uma empresa que saiu de 5 para 150 pessoas em 1 ano e meio, 2 anos. No fim foi comprada pela ClearSale. Mas dentro desse processo, esse olhar para as pessoas era o que fazia a diferença. Era uma empresa com turnover baixíssimo, que as pessoas eram apaixonadas em trabalhar, que os clientes adoravam. E os clientes começaram a perguntar assim, como é que vocês fazem isso? Peraí, o que é turnover, gente? Sim. Gente, olha, essas linguagens assim de... Não vamos correr risco, sempre por tecla favor, SAP junto. tecla SAP, explica.
Turnover é a frequência com que as pessoas saem da empresa, né? Então, um cálculo de pessoas que saem versus pessoas que uma entram. rotatividade. Exatamente, a rotatividade de pessoas. Então, pense que se o turnover é baixo, que é raro dentro Que do é mercado bom. de trabalho, é bom. Turnover baixo é muito bom porque as pessoas gostam de estar lá, faz sentido estar lá, Tô são vendo uma galera aí valorizadas. de comunicação que tá tendo turnover muito Muito alto, né? Pois é. É o mercado comum. tá, ó. Então, e ter um turnover baixo dentro de um contexto ali na época da pandemia, em tecnologia, que os desenvolvedores eram briga de faca para ser contratado, cada vez com salários maiores, porque a demanda era muito alta, era um sinal de um bom desempenho da empresa nesse cuidar das pessoas, né? E eu trago isso porque essa é uma das sementes mesmo da Fluxus, num lugar onde outras empresas começaram a dizer assim, então vem aqui treinar os meus líderes. Você tá dizendo que é isso que você faz bem? O business da Beto não era esse, era fazer transformação digital, montar squads de tecnologia. E aí nasceu a Escola de Líderes. Foi uma spin-off, né? Spin-off, esse conceito de uma empresa que nasce de dentro da outra, né? Um projeto que sai de dentro e se torna autônomo, né? Ganha vida. E a Escola de Líderes é um pouco dessa origem da Fluxo. É nesse momento que o Luciano se conecta nessa história. Ele foi convidado pelo Túlio, que é outro sócio nosso que trabalhou com ele no Google, para ser conselheiro da Escola de Líderes, chegou a dar algumas aulas, se conectou com a história e falou, no futuro, se vocês em algum momento forem voltar com esse projeto, eu quero estar junto. Eu vivi uma história de empreendedor também em tecnologia, eu tinha a XGB que foi comprada também pela Lebsqui. Fiquei 2 anos lá em Salvador, trabalhando na área de produtos digitais, apaixonei, inclusive, mas entendi que era hora de me reconectar com a educação, com pessoas, e aí eu, Antônio, Luke, Luciano, me apresentaram a Joy também, que foi que eu conheci dentro desse processo, e a gente começou a Fluxus com esse movimento de cuidar bem das pessoas para gerar resultados. Então, eu ia perguntar agora exatamente sobre isso. Qual a dor que a Fluxus propõe a resolver? É essa mesmo, dessa falta de conexão entre as lideranças e no mundo corporativo, mas não só no mundo corporativo, né? Qual a dor? A gente brinca, tem uma brincadeira interna, assim, que a gente fala que o nosso objetivo é fazer a vida das pessoas menos miserável no ambiente de trabalho. Por quê? O trabalho, ele tem um papel muito importante na nossa vida. Sim. E a gente acaba ocupando as horas mais nobres do nosso dia no trabalho. Sim. Então, o horário que a gente está mais ativa, que a gente está melhor, com mais energia, é geralmente o horário que a gente está no trabalho. E se esse ambiente é um ambiente que a gente está desconectado do que a gente faz, que a gente está vivendo agressões, microviolências, isso vai impactar demais na vida, né? E é em todos os âmbitos, né? Porque até então tinha muito aquela história de separar a vida pessoal e a do trabalho, né? Eu lembro quando eu entrei no mercado de trabalho, a conversa era, os seus problemas ficam do portão para fora, né? É possível, né, gente? Não existe isso, né? Somos seres biopsicossociais e tá tudo junto e misturado. Mas existia ainda essa lenda, né, que você deveria separar. E aí, quando você, obviamente, não separa, e você tá nesse ambiente de trabalho, sofrendo tudo isso, a sua vida pessoal, que foi essa que ficou para fora, só que não, ela vai ter uma série de impactos. Então, você vai chegar em casa nervosa, cansada, estressada, e vai ter uma série de coisas. E a gente entende que a liderança, ela tem um papel fundamental dentro dessas estruturas. Então, quando a gente vai pegar pesquisas, estudos, e a gente vai ver, puxa, por que as pessoas saem das empresas? Geralmente, isso está relacionado à liderança. A forma como ela é tratada, como ela é cuidada dentro daquela estrutura. E uma vez que existe esse papel, a gente entende que treinando lideranças, então as lideranças tendo mais repertório, por quê? A gente também entende que ninguém sai de casa para ser ferrar ruim, a vida de alguém, para acabar com a vida do outro. Sim. A gente entende que as pessoas não saem de casa. Então, a gente parte de uma premissa que essas lideranças que estão causando fazendo alguma... tudo isso no ambiente de trabalho,
elas estão reproduzindo o repertório que elas tiveram. Então, eu era assim na minha casa, Sim. essa é a visão que eu tenho de chefe, é isso... O chefe foi assim com ele tá reproduzindo. É isso, é uma reprodução. Então, que tem uma questão de repertório. Então, quando a gente funda Fluxos, a gente quer trazer esse repertório. Então, esse repertório individual que eu construo, principalmente com a minha carreira na área da saúde e também acadêmica, que o Pablo já contou que ele constrói aí também, sempre nessa ambidestria, né, Pablo? Academia Sim. e corporativo, junto com todos os outros sócios. A gente pegar tudo isso, tudo que a gente já aprendeu, tudo que funcionou, porque a Beta, ela foi esse grande laboratório, assim, essa maneira da gente colocar, a Beta MBI também, e foi esse lugar. Então, a gente pega tudo isso, a gente sistematiza e a gente traz para as nossas formações. Então, a ideia é essa, é que a vida das pessoas no trabalho, ela seja melhor, a partir do momento que a gente tenha lideranças com mais repertório. Ou seja, eles recebem um treinamento, é um treinamento, né? Porque eu ia te perguntar, como é que são essas etapas do treinamento? E você fala muito de inteligência emocional dentro do curso, e como é que essa inteligência emocional é colocada em prática no mercado? Porque eu acho que as pessoas não falam muito disso, né, Pablo? Não, até... Fogem do assunto. Foge, é tabu muitas vezes, né? É uma maneira de se abordar que gera essa confusão. Não, eu vou falar de sentimentos? Jamais, vulnerabilizar eu vou é sinal me de fraqueza, sim. E o que a Joy trouxe, né, desse lugar que a gente parte, a gente usa sempre uma frase como uma hipótese para essas coisas começarem, que é assim, e se as pessoas dessem 100% no trabalho? Só que ela cai num lugar estranho, né? Assim, parece que eu tô indo pro caminho de apertar mais ainda as pessoas, né? Como assim? Vocês estão falando de liderança consciente, a gente tá falando de cuidar das pessoas, você tá me falando de dar 100% no trabalho? Eu já dou 200%, não aguento mais dar, você quer mais, né? Mas onde mora o ponto de divergência desse entendimento, que é por onde a gente começa? Quando eu digo dar 100% no trabalho, eu digo que normalmente as pessoas chegam e já percebem que elas não podem ser elas ali. Que eu preciso investir uma boa energia colocando uma máscara para eu mimetizar, para eu parecer ser quem aquela empresa espera que eu seja, do que a sociedade espera que eu seja. E essa perda de autenticidade custa uma energia muito alta e que aí eu estou só 50% já de cara, porque a outra metade da minha energia está sendo investida, está sendo gasta só para eu fingir ser quem eu não sou. Olha que preocupante e olha que coisa desesperadora. E aí que entra essa lógica do autoconhecimento nessa jornada de liderança, né? A gente entende que cada ser humano é único, é uma construção do seu ponto de vista, dos seus mapas de navegação a partir da sua vivência, então dos livros que leu, das histórias que ouviu, de onde participou, das pessoas que conversou. O seu portfólio, o seu repertório é construído a partir da sua vivência, né? Então todo ser humano, todo indivíduo é único. É o processo de individuação construído. Se eu não trabalhar esse meu material interno, se eu não olhar para dentro com autoconhecimento e aí diversas técnicas para trabalhar e desenvolver o autoconhecimento, que vai desde um journal, né, um diário, escrever, que vai de uma meditação até chegando numa terapia, numa análise, no que for, eu corro muito risco de, no dia a dia do trabalho, eu transportar isso para as pessoas como um sinal que a Joy trouxe. Eu não imagino que a pessoa sai de casa querendo acabar com a vida de alguém, querendo ser ruim com os outros. Mas se eu tenho insegurança, se eu tenho medo, se ocorre uma situação que eu me sinto vulnerável, eu não quero porque eu tenho medo, eu transfiro isso para as pessoas. Chefes inseguros, em geral, causam muito problema. Muito problema. Primeiro que eles não deixam ninguém fazer nada, né? Eles centralizam tudo para ele sempre parecer que ele está ali no comando. É isso, super. Bom. E aí, a gente vem desse lugar, né, que quem não se conhece não tá habilitado a liderar ninguém. Então esse é o ponto de partida. Que frase forte. E aí entra a inteligência emocional também como ferramenta mesmo, né? Sim. E eu parto de um lugar assim, uma das grandes dores do universo do trabalho, mas que se eu extrapolar ela para qualquer tipo de relação,
é dar feedback, né? Isso. Todo mundo morre de medo de dar feedback. E também as pessoas, às vezes, não recebem bem. Não recebem bem. Tudo isso parte do mesmo lugar de parecer que eu estou falando sobre o que você é e não sobre algo que aconteceu, sobre uma atitude, um fato, uma entrega. Não é sobre você, eu tô falando sobre um episódio com dados, fatos, né? Quando é bem feito. E se eu vou fazer isso, eu tenho que entender que tem vários episódios, até fisiológicos, acontecendo, que é quando a gente aborda inteligência emocional. Por que eu reajo muitas vezes a uma palavra que eu ouço, a questão do gatilho, né? E eu acabo reagindo de uma maneira que eu não gostaria e depois eu me arrependo. Então eu mando um e-mail naquele acelero, eu ouço o que você fala, eu já te respondo e começo a aumentar o tom de voz e perco o controle. Isso é muito da gente, né, de casa, de você, como se a sua mãe brigava com você e Total. Você gritava, você reagia. Família é o chefão, né, da história da inteligência emocional. Então. Sempre é. Se você não entender o que tem por trás disso, não entender os pilares da inteligência emocional que vai dar autoconsciência, entra em autogestão. Então eu geri esses sentimentos, não é só eu reconhecê-los, mas eu geri. E nessa gestão, eu entender de episódios, de um episódio emocional, de um sequestro emocional, um quê daquele cérebro reptiliano, que a amígdala toma conta de você quando você sofre um gatilho e você reage assim, e não criar estratégias pra amenizar. Vou dar uns 15 minutos aqui, se eu reparei que estou entrando num episódio emocional, dá uma volta, respira. Nossa, olha como esclarece as coisas, como tira essa nebulosidade da mente. Imagina se só isso alterasse, as pessoas trabalhassem o autoconhecimento, se entendessem para entender que na frente delas, sempre que tiver uma relação, tudo aquele que você passa também passa, todo aquele material, todos os gatilhos, todo esse processo, caramba, a gente já melhora demais qualquer tipo de relação. Eu lembro que eu li algo também, acho que eu comentei com vocês, de que uma empresa começou a trabalhar entre os funcionários a questão da presença do outro, de reparar se o outro não estava bem, de dar um abraço, de chegar e conversar e acolher, e que só isso melhorou, sei lá, 90% a produtividade de todo mundo. Só o fato do grupo ali estar mais conectado, um ajudando o outro, tá acolhendo quando alguém não tá bem. E isso vocês mostram na prática, vocês dão não só esse caminho, mas também falam, olha, pode agir dessa forma, né? Existem exercícios ou exemplos práticos no curso que mostrem como fazer isso de forma prática dentro das empresas? A gente trabalha muito, a gente usa esse termo assim, instrumentalizando as pessoas e trazendo um repertório para elas, com inúmeras ferramentas. E algumas delas, né, que a gente traz, estão muito mais relacionadas a perceber a necessidade de cada uma das pessoas. Sim. Então, como cada ser humano é único. Não dá pra você criar um roteiro. Nessa empresa você vai fazer isso. Exato. Porque senão fica pasteurizado. Mas tem uma coisa também que a gente sempre tá num meio de caminho. Porque se a gente abre muito, a pessoa às vezes não consegue entender como isso é acionável. Então você fica muito, tentar olhar pelo olhar do outro, tentar entender a necessidade do outro. Aí ela não enxerga na prática. Aí ela não fica acionável. Mas também essa coisa da fórmula pronta, quando a gente tá falando de pessoas, não funciona. Então, a gente procura trabalhar com uma coisa que a gente chama de molduras. Então, a gente não trabalha com método, aquela coisa prescritiva, sabe? 1 mais 1 é 2. A gente não trabalha dessa forma. A gente trabalha com molduras. E dentro dessas molduras, a gente busca trazer contorno. Então, a gente vai discutir ferramentas, possibilidades, mas sempre nesse lugar do contorno, né? Sim. Então, de modo que seja acionável, então a pessoa ela tenha lá uma lista de coisas que ela precisa fazer, que ela pode fazer, né? Então, ritos, cerimônias, uma série de coisas que ela pode fazer, mas sem ficar engessado. Tá? Esse ponto que o Pablo falou, né, do feedback, né? Por que as pessoas têm tanto medo de feedback? Porque tem um monte de coisa que é chamado de feedback e não é feedback. Que é violência. É isso. Inclusive. Né? Então, você tem violência que vem como feedback, microagressões que vem como feedback, dicas.
que vem como feedback, elogio que vem como feedback. Então, foi colocado na cesta do feedback um monte de coisa que não é feedback. Então, quando alguém chega e fala assim, vem aqui na minha sala que eu tenho um feedback para te dar. Meu Deus, eu já ia querer fugir na hora. Geralmente, esse é o sentimento, né? Claro que cada pessoa tem uma experiência, mas geralmente esse é o sentimento. Mas por quê? São atribuídas coisas muito... complicadas em relação ao feedback. Então, o que a gente sempre busca fazer, primeiro, é separar uma coisa da outra. O que é feedback? Sim. E ajudar as pessoas com uma moldura de como dar feedback. Então, não é aquela coisa assim, o método sanduíche. Eu falo uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa. Não é isso. Mas, assim, quais são esses elementos que precisam estar nesse quadro? E esse quadro, ele vai ter um aspecto para cada uma das pessoas. Uhum. Então, é sim acionável, mas não é prescritivo. Em relação ao feedback, qual o ponto que você acha mais crucial e qual o maior erro, Joy? Tá. O ponto mais que, assim, a liderança não pode deixar de fazer e qual geralmente é o principal erro das lideranças ao dar feedback? Tá. Tem um ponto que, assim, as lideranças não dão feedback. Começa por aí, né? Começa por o Luciano aí. sempre fala muito isso. Quando a gente discute, eu posto no LinkedIn às vezes, sobre dicas, sobre como não errar, ele fala assim, o primeiro dê feedback, não importa. Esse é o ponto de partida. Eu acho que em toda a minha carreira, quase 20 anos, se eu tive um feedback que prestasse, foi muito. Assim, não lembro de alguma coisa que fez muita diferença, que foi muito, tipo, rico, sabe? Assim, algo que falam, caramba, esse chefe tá olhando pra mim mesmo, sabe? Pra minha integralidade, pra tudo que eu tenho. Não lembro. Exatamente. Então, acho que o primeiro ponto é esse, assim. De um modo geral, as pessoas não recebem feedback. E aí, tanto o Pablo quanto o Luciano fazem algumas enquetes no LinkedIn, e a resposta é sempre a mesma, a gente vai conversando com as pessoas sempre muito parecido, então elas não recebem feedback, e quando recebem, às vezes elas estão recebendo coisas que não são feedback, e aí eu acho que é importante trazer um recorte de gênero, Márcia, porque as mulheres, tanto quando elas recebem feedback, quando elas dão feedback, elas estão numa situação que ela é mais delicada. Desigual. Né? Então, os feedbacks que a gente recebe, geralmente, eles estão relacionados ao nosso comportamento. Então, você fala alto demais, você mexe muito a mão, você ri demais, você é muito simpática, ou você é agressiva, quando, na verdade, o que você está sendo é só uma pessoa assertiva. Então, existe aí um recorte de gênero, de quando a gente recebe esse feedback, e esse feedback geralmente está relacionado a coisas passadas e comportamento. Os homens, quando eles recebem feedback, geralmente estão relacionados ao seu potencial, a caminho futuro. E isso quem diz não sou eu. Isso eu estou trazendo uma pesquisa da McKinsey, que é uma pesquisa que ela é publicada aí a cada 2, 3 anos, que inclusive é uma pesquisa que traz o termo degrau quebrado, que fala sobre essa diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E lá eles constatam isso, né? Quando o feedback é direcionado para a mulher, é uma coisa direcionada para o homem é outra. Isso quando a gente recebe. Agora, quando a gente é líder, a gente vai dar o feedback, é outro desafio. Porque é esperado da gente uma postura maternal. Então, existe uma expectativa social que a gente seja muito maternal e que a gente acolha tudo e a gente aceite coisas que são inaceitáveis para o ambiente de trabalho, que é diferente de dentro de casa com os nossos filhos, né? Então, quando a gente vai dar um feedback, a gente vai colocar um ponto, olha, esse ponto aqui ele precisa melhorar, ele precisa ser diferente, é outro desafio que a gente tem também, porque existe uma expectativa social que o nosso posicionamento ele seja diferente, ele seja sempre de cuidar e de acolher. Puxa, você não conseguiu fazer? Deixa aqui que eu faço com você. Você não conseguiu fazer? Tá tudo bem. E quando a gente chega, a gente estabelece métricas, combinados, pactos, e a gente vai falar sobre resultados, isso não é bem visto, né? Então, já existe toda uma dificuldade do feedback em si, quando a gente traz um recorte de gênero, isso aprofunda ainda mais. E dentro das empresas, eles não têm noção desse recorte de gênero, geralmente, ou elas já estão começando a se mexer para olhar para a liderança da mulher de forma diferente? Ou Joy, como que vocês entendem que isso está acontecendo hoje? Qual a leitura do cenário que vocês percebem?
O que a gente vê é que tem empresas comprometidas com essa agenda, principalmente relacionado ao recorte de gênero. Quando a gente vai pegar outras intersecções, recorte de raça, o público LGBTQIAPN+, ainda isso está muito aquém. Mas no recorte de gênero, a gente já tem algumas empresas mais conscientes Sim. e com mais intenção. Mas isso ainda não está se refletindo em resultados. A gente estava até discutindo essa semana. Tem um estudo muito importante que chama Panorama Mulheres, que foi publicado esse ano, né, em 2025, referente a 2024, que ele é publicado pelo grupo Talensis e pelo grupo de gênero do INSPER, de estudos de gênero do INSPER. E os resultados, eles são assustadores. Então, quando a gente vai ver alta liderança, então, quantos % de mulheres na presidência, na vice-presidência, eles são dados, assim, que não sustentam isso, sabe? Então, por mais que algumas empresas já estejam falando sobre isso, muito aquém. Então, na presidência, só 17% de mulheres ocupam presidências das empresas. E sem falar de disparidade de salário. Exato. Que, pelo amor de Deus, é absurda. E eu vou até contar uma situação, assim, rapidamente, porque eu saí de uma empresa e cheguei a contar que iria engravidar. E aí, nas próximas empresas que eu quero trabalhar, a pauta, na reunião, eu já fiz negociações, é isso. Eu já tenho colocado, assim, porque eu lembro que o Luciano falou que é o maior erro, né? Mas como já foi tão exposto e o meu caso virou uma coisa que todo mundo comenta, eu não posso entrar na minha nova empresa, porque o chefe vai pensar, daqui a pouco ela tá grávida, daqui a 6 meses... Eu preciso comentar sobre isso, porque eu sou muito clara e muito honesta. Então, eu tive uma reunião e eu falei, olha, isso é uma vontade minha, a gente tá planejando isso, e eu queria saber o que a empresa pensa sobre isso. E aí foi interessante porque o chefe falou assim, Márcia, eu cheguei aqui há 15 anos, e se eu jurar, aqui nessa redação só tinha homens, tipo, isso mudou tem uns 5 anos, ele falou, só tinha homens, quem ficava grávida era dispensada, a gente não tinha realmente mulheres atuantes aqui, em cargos de liderança também não. Hoje já tem uma chefe de reportagem, já tem algumas outras pessoas. E a empresa vê com bons olhos também a liderança, a apresentadora tá grávida no ar. Pra gente é algo que traz conexão com o público, as mulheres se conectam mais e tal. E começou a falar coisas assim. Eu falei, ai, que bom ouvir isso, sabe? Assim, me deu um alívio. Não quer dizer que vai ser maravilhoso 100%, né? Mas eu acho que de repente a gente também, nós mulheres, começamos a falar mais sobre isso, porque o negócio que eu recebi mais por que você foi falar? Por que não sei o quê? Abre a boca, fica com a boca fechada. Por que a gente não pode falar sobre os nossos desejos? Por que a gente é sempre reprimida quanto a isso? Isso é mal visto socialmente. Os homens falam sobre o que eles quiserem, sem serem julgados, e a gente não, né? Acho que no ambiente de trabalho, aquilo que você falou sobre inteligência emocional, a gente já tem que se podar, a mulher ainda mais, né, Pablo, de viver uma coisa que ela não é, né, justamente por isso, por medo de ser demitida, por medo de não ser respeitada, por medo de ser sexualizada, né, de sofrer assédios também dentro da empresa. Então, é difícil mesmo, né? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que isso já parte de um lugar, primeiro que eu sou a favor de que fale também, né? Então, ainda mais nesse seu contexto, né? Porque já sabe, né? Senão você tá correndo um risco de já entrar num lugar de falta de confiança. Exato. A gente sempre parte desse lugar de falta de confiança, né? Mas eu acho que esse tema, assim, até de gravidez numa relação com o homem, ele me parece que ele já parte de um lugar que sistemicamente é feito pra de certa forma, prejudicar as mulheres dentro do ambiente de trabalho, porque vem de muitos anos. Sim. Que o fato da licença maternidade e paternidade ter tanta distância de tempo faz com que o homem sempre possa estar focado na carreira. Assim, pra mim seria uma medida de a gente compatibilizar. O homem também tem que ficar fora quando vira pai, entende? Pra mim esse já é um ponto. Primeiro que é bom pra família, pra criança, pra o pai estar presente, pra essa carga não ficar só em cima da mãe. Porque senão fica parecendo que a gente já pela lei sistematiza que o homem é quem trabalha e a mulher vai ser mãe, vai ficar em casa. E eu acho que isso ajuda a acumular esses números, né, de distanciar cada vez mais para onde, cara, tem vários outros, mas parece que a lei já decreta de que o papel da mãe é ficar em casa e cuidar do filho e não priorizar a carreira, e aí isso
custa tanto pra vocês, né? Tipo, ter que escolher, ter que fazer um planejamento árduo como se fosse carreira ou família, né? Sim. Ser mãe é um detalhe que pode impactar grandemente Foi nessa... por isso que a Fluxus também escolheu muito trabalhar com mulheres. Vocês focaram nisso por isso, por essas disparidades, essas coisas tão feias que ainda existem no mercado, assim, tão complicadas pra mulher. É uma das frentes, né? Assim, não é um foco, assim, a Fluxus não é uma empresa focada Só em de liderança feminina, não. Mas é que o principal... O produto pilar, que né? ganhou bastante visibilidade, a Joy, obviamente, né, pode contar mais, e foi até uma história assim, que surgiu de demandas do mercado, dessas empresas, né, que intencionalmente têm tentado fazer essas transformações intencionais, que enxergam esse cenário como inaceitável e querem promover mudanças, e a Joy, por ter toda essa bagagem e conhecimento, começou a construir esse programa de liderança feminina pra gente levar pras empresas. O que aconteceu é que, de forma imprevisível, isso tomou uma proporção muito grande no episódio lá atrás da dita frase Deus me livre, mulher CEO, que gerou um alvoroço. E a gente proativamente aí decidiu, pra marcar posição, marcar lugar do que a gente acredita sobre isso, liberar esse curso, que custava R$3.000, de forma gratuita. Então, onde a Fluxus acaba ocupando esse espaço, né, é um mix entre a intencionalidade também e um pouco do acaso, do momento, da situação, né? Saber aproveitar. Saber aproveitar e sendo bem intencionado mesmo, que pra mim é sempre o ponto de partida que muda tudo dentro desse jogo, né? E aí a gente liberou, eu brinco com a Joy na época, né, que eu sempre estabeleço as metas ousadas da empresa, e eu falei assim, Joy, vamos liberar de graça, depois a gente vê. E assim, se a gente tiver umas 1.000 inscrições, vai ser incrível, né? E a gente liberou e assim, em questão de 3 dias, tinha 22 mil mulheres inscritas. E aí foi um alvoroço no LinkedIn. Aí a gente colocou realmente muita energia para entregar esse programa, deixando até de lado várias coisas da Fluxus remuneradas, pagas, tipo, no fim das contas a gente perdeu o foco em um monte de projeto. Ali, né? E a gente nem tava, esse é o ponto, tipo, a gente não tava pensando no que isso vai, a gente precisa entregar isso muito bem, porque a gente se comprometeu e a gente acredita dentro da história do transformar a vida das pessoas, mudar o ambiente de trabalho, que esse é um lugar onde a gente atua mesmo. E aí, visão particular, eu acho que a Joy compartilha dessa minha visão. Mas a gente realmente acredita que se a gente fizer o que a gente imagina que a gente nasceu pra fazer, que a gente criou a Fluxus pra fazer, sem olhar necessariamente, tipo, o que isso vai me trazer de contrapartida? Sim. Ela vem, porque eu fiz de forma genuína, eu ajudei a transformar a vida das pessoas, e aí a gente depois foi fazer programa de liderança feminina dentro das empresas mesmo, por conta disso. Tem vários outros clientes. Agora abriu de graça de novo. Agora como academia de líderes, que também é pra obras. Agora a gente tá num contexto de abrir por conta da NR1. Foi outro movimento também de marcar espaço, né? A atualização da NR1, que é a norma regulamentadora 1, que passou a incluir riscos psicossociais associados ao trabalho dentro da norma, as empresas num desespero, e a Joy começou falando, né, sobre o papel das lideranças nesse cuidar das pessoas, em tornar a vida das pessoas mais miserável dentro do trabalho, e a gente falou assim, vamos abrir de graça agora a Academia de Líderes também, para se posicionar frente à NR1, né? A NR1 foi adiada 1 ano, entraria no ar dia 26 de maio desse ano, mas ficou para 26 de maio de 2026. Mas também foi um movimento assim, Marcia, é incrível, porque nenhum investimento, um post lá do Luciano e um efeito de rede, a gente teve 8.500 inscritos na Academia de Líderes. Maravilha, né? Então, eu acho que tem muita gente buscando melhorar, né? Vocês percebem esse movimento... Porque às vezes eu fico pensando, será que o LinkedIn é uma bolha que só a gente enxerga? Não, né? Vocês conseguem furar essa bolha? Já conseguiram? Tem algum caso que você lembra? Nossa, Márcia, a gente chegou na empresa X e aí não imaginava que seria assim, transformou isso. Tem alguma história que você lembra, assim, já? Sim, a gente tem algumas histórias, na verdade, assim, de quando a gente vai conversar com as pessoas e com as pessoas tomadoras de decisão ou com os RHs, e aí a gente começa a apresentar o nosso programa e aí a empresa fica, nossa, mas autoconhecimento, a gente não vai falar de indicadores, de métrica, não, a gente também vai falar disso, mas
mas existe um caminho antes Sim. disso, até a gente chegar, aplicar o programa e chegar no final do programa e falar, uau, entendi por que a aula de feedback é só aula 8, entendi por que esse lugar de falar de métricas tá mais pro final, porque tem um caminho para passar aqui. Construir a né? confiança que vocês falam, né? Isso tudo. Exatamente, existe aí um caminho de construção. Especificamente agora, a gente está rodando um programa de liderança feminina em uma empresa que até 2005 eles não contratavam mulheres. E aí eles fizeram um trabalho muito intencional, um trabalho muito bonito para se contratar mulheres. Eles chegaram em 60% de mulheres de nível médio especialistas, e agora, intencionalmente, eles querem aumentar o número de mulheres na liderança. Então, eles querem ter mais mulheres na liderança. E dessas mulheres, eles querem ter mais mulheres no conselho, mais mulheres executivas. E isso é intencional. E a gente entende que esse é o caminho. Porque essa história de, não, mas aqui a gente só contrata por competência. E quando você olha para o lado, você só vê homens, e homens com características bastante específicas, né? Então, a gente está falando de homens, brancos, cisgêneros, né? Então, são características muito específicas também. Aí você olha e fala, não. Né? Tem vieses, a gente sabe que tem uma série de outras questões aí envolvidas. Então, por isso, a gente precisa ser muito intencional. E a nossa busca ela é exatamente essa. Então, o que a gente vê? Busca de empresas e busca de pessoa física. Porque essas duas formações que o Pablo comentou, né? Liderança feminina com 22 mil mulheres inscritas e Academia de Líderes com 8 mil pessoas inscritas, aí entre homens e mulheres, a gente está vendo a busca dessas pessoas, né? Então, puxa, de repente a empresa não tá buscando, mas eu, pessoa física, uma coisa que o Luciano fala, né? Que você não tem que ficar esperando pela empresa pra dar não sei o quê. Mas isso da mulher buscar mais é um problema também, né? Porque a gente sempre tem que mostrar que a gente é mais capacitada pra poder ocupar um lugar. Então, a gente vive querendo fazer coisas pra preencher esse espaço, pra mostrar que somos capazes. Porque o homem não. O homem, às vezes, tá lá, né? E vai, faz. Se inscreve em vários processos seletivos. A gente não. A gente tem que se inscrever só se a gente tiver todos os requisitos. Não tem isso. E isso que você falou não é uma percepção. A gente tem estudos reiterando isso. A gente já falou sobre isso em outros momentos, né? Tem um estudo do LinkedIn, um estudo muito interessante do LinkedIn, que eles avaliaram bilhões de interações na plataforma. Não são nem bilhões de interações na plataforma. E eles viram que as mulheres, geralmente, elas se inscrevem no processo seletivo se elas tiverem 100% dos requisitos. Enquanto os homens se inscrevem com 60% dos requisitos. Então, os homens olharam lá, 10 requisitos. Tem 6? As mulheres entendem que precisam de 10. Isso gerou todo um movimento à época, esse é um estudo de 2019, mas com certeza se ele for refeito não vai ser muito diferente disso. Gerou uma série de movimentos e a gente entende a importância desses movimentos. Então, eu acho que quando a gente libera esses nossos cursos gratuitamente para esse número de pessoas, de mulheres no caso, né, quando a gente está falando da liderança feminina, a gente não fala nessa lógica de ensinar. A gente está falando de instrumentalizar, exatamente por esse ponto que você falou. Porque a maioria das mulheres que são, né, que procuram as nossas formações, elas são pós-graduadas, elas já fizeram formal. Vários cursos, mas ainda talvez a gente entende que elas não estão instrumentalizadas para usar isso. Para irem lá, declararem as suas intenções, elas irem lá e se inscreverem em processos internos, externos também. Então, a base é instrumentalizar mesmo, porque se a gente for olhar estatisticamente, a gente tem muito mais mulheres nos programas de pós-graduação, mestrados, doutorados, mas quando a gente vai para a liderança, é infinitamente menor. Então, quando a gente traz, é repertório, porque já tem muito estudo. E esse sempre é um ponto de cuidado e de atenção, porque senão a gente vai se sobrecarregando, porque sempre vai faltar uma pós-graduação, um curso, um livro, e aí é uma sobrecarga absurda e a gente não consegue muitas vezes olhar para o lado, fazer networking. Fica ali equilibrando os pratinhos ali, tentando sobreviver e até esquece de si mesma, né? O que acontece muitas vezes. Vocês ouviram relatos de mulheres que depois que fizeram, tiveram uma transformação interna
interna também e de vida, de observar o trabalho como uma parte só, porque eu tive esse movimento antes de ter meu filho, de que eu colocava muito mais energia no trabalho. A maternidade transforma muito a gente, né? E aí hoje eu vejo que o mais importante não tá ali, é uma parte importante também, mas que eu preciso também ter outros equilíbrios. Então, vocês veem isso nas mulheres, assim, essa coisa de transformar não só o trabalho, mas a vida delas? Os relatos que a gente recebe geralmente estão muito relacionados a eu declarei as minhas intenções, eu me instrumentalizei e eu fui promovida. Ai, que legal. Mas Super. tem um monte de relato desse, um monte, assim, que vem nas nossas redes, que vem no privado, que vem pelo WhatsApp, que as pessoas postam, né? Se procurar no LinkedIn, tem um monte de relato assim. Mas eu me senti, e aí é muito interessante, porque o relato, ele vem no lugar de eu adquiri esse repertório e eu consegui acionar tudo Legal. isso. Então eu consegui lá declarar, me inscrever, mostrar o que para quem ouvir, mudar a minha postura e eu fui promovida. O legal é que muitas vezes essas mulheres já tinham muita Sim. bagagem. Com A maior certeza. parte delas, elas só usaram ela de forma consciente, né? Acho que ganhar a consciência de como agir, de fato, é o mais importante, né, Pablo? A Joy usa muito o termo emancipação, né, das mulheres, né, num lugar de empoderamento, Sim. né. E eu gosto do efeito de comunidade que a gente costuma ter nesses Sim. cursos, né? A gente tem até uma comunidade fechada e que já tem esse efeito muito claro ali dentro, mas eu percebo muito dentro do Liderança Feminina, nas lives que a gente fazia, o quanto que esse efeito, eu me conectar com uma história que valida aquilo que eu passo, que eu passei, que talvez eu desconfiava se aquilo era verdade ou não. Então esse é um primeiro lugar. Aquilo que eu passo, outras pessoas passaram, eu estou sozinho. E eu começar a ter um espaço para conversar sobre isso, porque não é comum nessa história de se vulnerabilizar, nessa história de eu me fazer forte, nessa história de eu ter dúvida se sou eu, se não é, que aí surge o fenômeno da impostora, documentado cientificamente, como esse contexto influencia, começa a quebrar algumas inércias, então começa a gerar esse senso de emancipação. Então estou instrumentalizada, confio que posso agir, mais do que isso, eu vi que é um movimento, né, que a gente sempre põe como movimento. Nas nossas formações acabam virando movimentos coletivos de pessoas que retroalimentam. Se uma conta posta no LinkedIn que deu certo, outra fala, eu me sinto também pronta para fazer, começa a tomar mais coragem. E nesse equilíbrio você traz sobre a transformação extrapola o mundo do trabalho? Eu tenho certeza que sim, e os relatos chegam nisso também, num lugar de, primeiro agradecendo pelo cuidado dessa formação, já pensar nesse mundo que não é só o mundo do trabalho. Então, a aula ficar gravada, espaços curtos, sempre num coletivo de à noite tô cuidando da casa, do filho, da família, um pesos que atribuem muitas vezes só à mulher, né? É uma discussão extra a se ter, mas eu percebi que essas coisas não precisam se separar. Sim. Então, tipo, a gente traz muito no discurso da integração, da integralidade. Para de imaginar que eu querer esconder o filho, a casa, esse negócio como o movimento. Não, é incorporar. Né? É muito mais sobre a lógica da integração, como que eu aceito, acredito e entendo que Márcia Dantas é uma versão única, não tem a Márcia da TV, a do trabalho, a do filho, não tem. Sim. A gente pode tentar construir isso ficticiamente, de forma fictícia. E quando a gente vive de forma integral, tudo funciona melhor, eu acho, né? Quando a mulher consegue, por exemplo, se colocar de uma forma que ela acredita, em casa também reflete no bom humor, no como ela se posiciona com o marido. E eu vejo que a relação em casa também pode melhorar, né? É isso, né? Que você falou, é tudo, né? Tudo. Porque uma coisa interfere na outra. Às vezes o problema no trabalho, na verdade, vem pra casa, de uma visão da casa. A gente olha, quando a gente vai fazer planos de desenvolvimento, que a gente chama de plano de desenvolvimento integral, né? Os RHs, as empresas talvez conheçam, que é o PDI, que normalmente é o plano de desenvolvimento individual. A gente vai por uma ótica, mas do plano de desenvolvimento integral, que é até uma das aulas dos cursos, no Liderança Feminina, na Academia de Líderes, que a gente olha 4 quadrantes da vida. A gente olha o quadrante self-awareness, que a gente chama em inglês, que é o de autoconhecimento, e aí aqui entra autoconhecimento e inteligência emocional. Eu olho o quadrante de mind and work, que é tipo trabalho, mente, que é esse lado mais estudar, racional e ter as habilidades para executar o próprio trabalho. Eu olho o corpo,
e saúde, ou seja, como estou em exercício físico, alimentação, a máquina mesmo física em si, e eu olho de responsabilidade social, relações, como é que eu tô nutrindo e construindo. Se um desses pilares, um desses quadrantes está desbalanceado, e normalmente sempre tá, Sim. é difícil, tipo, é uma busca eterna do 3 pontos e um puxando. Eu não vou estar íntegro, não vou estar 100%. Então, se o trabalho não tá indo bem, eu preciso muito mais focar, inclusive, em equilibrar a casa, as relações, para que me nutra pro trabalho. Se o trabalho tá indo bem, mas em casa não tá, uma coisa interfere na outra. Eu não... Essa história de separa a vida do trabalho, fecha uma janelinha... Cara, talvez isso na época de Revolução Industrial, que não existia internet e que eu saía da fábrica... Beleza, isso até realmente funcionava. Hoje, hiperconectado, com tudo acontecendo, não é dizer que eu tenho que pensar no trabalho o tempo inteiro e que eu vou levar pra casa. Longe disso. A interpretação não é pra ser essa. Sim. Mas é pra dizer que é uma pessoa só. A cabeça eu não desligo, essas coisas estarão conectadas. Então, eu equilibrar todos esses quadrantes como vida é fundamental pra gente ser feliz ou buscar a realização de forma integral, né? E não de forma isolada. Eu tenho um desafio agora pra vocês, assim. Pode ser primeiro pra Joy. Uma frase que é muito dita no ambiente de trabalho, que a gente carrega muito na nossa vida e que você acha que é completamente mentirosa. Algo que foi colocado no nosso, naquela coisa de sempre o trabalho é isso, que sempre prejudicou muito a gente, que você... É um mito do ambiente de trabalho que você costuma dizer que é ruim, assim. Tem algum que você lembre? Tem alguns, na verdade. Mas acho que eu vou escolher um aqui, de quando as pessoas trazem que liderança é uma coisa que nasce com você. Então, ou você nasce líder... Ou já era. Ou já era. E a associação de tudo que está relacionado à liderança ao que é masculino. Então, quando a gente vai pensar, né, o que é essa liderança? Então, é uma pessoa que tem energia, que é assertivo. Terno e gravata. Exatamente. Então, esse estereótipo da liderança. Então, quando essa coisa, a liderança, você nasce com ela. Então, ou você nasce líder ou você não nasce. Pode observar, né? As pessoas ainda falam, observa nas crianças, olha lá, tem uma que é líder, tem não sei o quê. É tipo saber falar, o bom comunicador é nato, você é seu dom. Aí eu falo, gente, não é dom, é treino. Né? Eu acho que líder também tem que estar sempre ali buscando, né? Exatamente. E essa associação de todas as características. Então, aí, muitas vezes, a gente vai pro mercado de trabalho e a gente vai ver líderes que são mulheres, mas que elas mimetizam o comportamento desse estereótipo do masculino. Pra ser respeitada. Exatamente. Então, vai até o tom de voz, o jeito que se veste, a forma como se coloca. Então, aí você olha e fala, nossa, né? Que é o que a gente chama do mimetismo, né? Então, tá mimetizando aquilo. Então, pra gente é romper isso. Então, não é baixar a régua, é quebrar essa régua. Então, essa régua não tem que existir. Liderança, ela é aprendida. Existem várias lideranças, vários estilos de liderança. E você pode e deve lançar mão desses estilos de acordo com a situação. De acordo com o seu momento, de acordo com o seu time, de acordo com o seu negócio, de acordo com o seu cliente. Então, acho que esse seria se transformar. um mito. A gente vai se transformar ao longo do caminho, né? Que bom, né? E que bom, exatamente. Bom, eu quero falar sobre polêmica com o Paulo, porque ele se envolve em algumas polêmicas do LinkedIn. Gosto. Fale sobre a sua última polêmica e o motivo dela. Vai. Da maior, eu lembro que você citou aqui no link. A maior... Não, a maior mais recente... Mais recente, isso. Foi num post sobre liderança também, falando sobre liderança Nutella e liderança e mimimi, né? Num post de uma pessoa bem influente do mercado também, né? Você pegou esse post? Eu peguei o artigo dela e comentei
dizendo que eu discordo completamente, que é nesse lugar de estereotipar também a liderança como um lugar dessa pressão, de que a nova geração, e aí sempre cai nessa história, a nova geração mimimi, não sabe se frustrar, é Nutella. A gente, tipo, de qual nova geração a gente tá falando? De qual? Dos herdeiros? Sem talvez é isso mesmo. Também, sem trazer nenhum nada. dado. É muito sobre o que querem falar pra seguir reproduzindo esse discurso E é um discurso que engaja. Isso, super engaja. E vende pra quem tá ali, né, de certa forma, num cargo alto de uma empresa, e tudo o que quer ouvir eu posso então continuar espremendo essas pessoas mesmo, porque é isso que eu tenho que fazer, é isso que é ser líder, é essa posição mesmo. Se eu peço pra pessoa trabalhar 14 horas, se ela não entrega as coisas e eu reclamo e ela acha ruim, o problema é ela. É ela, tô validando que essa geração mimimi Nutella que é o problema, né? Todas as gerações a gente tem pessoas que se dedicam, mas não dá pra generalizar, sistematizar isso como geração. Primeiro que é uma questão também de idade, segundo é qual é o recorte, porque se eu não trago recorte, nossa, quantos discursos sobre, não, porque o CLT vai acabar, meu filho já tá empreendendo aqui no YouTube, tipo, você deu todo o dinheiro, é um herdeiro, e aí você quer dizer que isso é o caminho pro futuro do jovem. Vai na periferia perguntar se algum jovem não quer um cargo de liderança, vai me dizer que não tá trabalhando. Cara, essa geração motoboy, que com 18 anos, ralando 14 horas por dia, entregando pedido, você vai dizer que a geração não trabalha? Né? Não se dedica? Desesperador, assim, esse caminho que trazem pra descredibilizar através de uma bolha, de um recorte. O seu post era isso, as pessoas falando isso. Ficou dividido. Talvez porque eu tenho uma audiência já que me acompanha, já se identifica com isso, então, mas sempre fura a bolha, então teve bastante gente defendendo o lado de lá, e muita gente que nem entende o que aconteceu. Aí é desesperador. Aí eu leio e eu falo assim, mas essa pessoa tá concordando ou discordando comigo? Eu já nem consigo. Respondo. Eu gosto de criar conversas mesmo no LinkedIn. Eu não entro. Né? Pra mim é importantíssimo, porque eu preciso dialogar com pessoas minimamente que estão também no lugar de transição. A gente sempre brinca, né? Eu falo muito isso com a Joy, eu falo assim, Joy, pode ser bom pro ego a gente só rezar pra convertido, mas eu não transformo o mundo. A Flux existe pra falar com quem também tá do lado de lá. Se já existe alguém que construiu um muro e não quer falar, é perder tempo também. Então eu preciso escolher as batalhas. Agora, quem tá minimamente disposto, e a gente sabe que acabou tomando uma posição por falta de referências, por falta de acesso à informação, eu tô super disposto a dialogar. Super. Inclusive é uma das coisas que eu mais faço como papel de vida, assim mesmo, né? A agenda do Pablo, os contatos que ele tem, ele é muito virado, né, Joy? Ele vai pro São João de Campina Grande. Tá vendo? Sai, eu bato ponto todo ano, viu? Tá vendo? É maravilhoso. Agora, pra gente encerrar, principal característica ruim de um líder? Principal defeito de um líder pra você, Joy? Qual algo que a pessoa tem que realmente trabalhar pra não cair nesse buraco? Tá. Tem aquelas mais escancaradas de agressividade, de violência, tem essas, mas para fugir um pouco desse lugar, exatamente, para fugir um pouco desse lugar mais óbvio, assim, porque tem algumas coisas que são inaceitáveis, né? Saindo do inaceitável, tem uma questão de quando as pessoas ocupam posição de liderança, elas acharem que elas não precisam mais estudar. Então, assim, quando você é um técnico, então, eu sou engenheira, advogada, nutricionista, jornalista, eu tô estudando, eu tô fazendo as minhas especializações, tudo que é técnico, né, para aquela minha profissão. Parece que quando eu viro líder, eu não tenho mais o que estudar. Por quê? Eu não tô mais na operação. Eu não tô mais na operação, então, tecnicamente, eu não preciso ser tão boa naquilo, ser tão bom naquilo.
Então, eu não preciso mais estudar. Então, eu acho que eu cheguei num auge, num lugar que eu não preciso mais estudar, que eu não preciso me especializar, que não tem ferramentas, e aquela coisa do, eu sou assim, sempre fui assim, eu não vou mudar. Então, esse é um lugar que ele é um lugar muito perigoso, porque ele é um lugar onde as pessoas elas ficam obsoletas. Sim. E elas dificultam muito a vida das demais no trabalho. Mas, geralmente, são pessoas que já alcançaram esse lugar e talvez não seja tão simples delas saírem de lá. Sim. Então, porque é confortável, né? Também. Exatamente, né? Então, eu pego tudo que me trouxe até aqui e eu acho que isso vai me levar para um outro lugar. Mas eu não fiz nenhum movimento. Exatamente. Sem entender que o mundo vem mudando cada vez numa velocidade mais acelerada. Por isso que pessoas perderam espaço, perderam cargos e também não conseguiram se recolocar. Super. E não conseguem, né? Não Por conta conseguem. disso. Então, a liderança que não entende que ela é aprendiz, que ela deve ser sempre aprendiz e deve sempre estudar. Hoje vai ser um estudo diferente. Então, poxa, eu sou uma engenheira que eu tô ocupando um cargo de gestão. Eu não vou mais estudar tecnicamente os cálculos, enfim. Sim. Não, eu vou estudar para ser uma boa líder. Ferramentas de liderança. Eu sou jornalista, eu quero agora aprender eu estava conversando com a Joana antes de vocês, vou fazer gestão de crise empresarial. No meu caso, eu gosto de inteligência artificial, tecnologia. Vou estudar isso. Então tá sempre buscando para onde o mercado tá indo, ou algo que você gosta, né? Também não precisa ser muito específico. Pode ser algo que você tenha interesse, sei lá, clima. Você não tem tanta coisa, né? E hoje com a internet, com as ferramentas, né? A gente tem muita coisa pra aprender e de forma gratuita até, né? Pablo, e a maior virtude? Existe alguma coisa que você fala assim, caramba, o líder que age dessa forma... Eu já ouvi uma vez você falando, então eu suspeito que eu sei, eu vou te dizer depois, vai. Mas o líder que age dessa forma, ele consegue fazer a diferença ali na equipe. Eu atribuiria ao líder que tem foco em cuidar das pessoas. Porque vai muito nessa linha, uma frase do Simon Sinek, né? Assim, líder cuida de pessoas, pessoas cuidam do negócio, né? Se eu confundo isso, se eu foco em ser uma liderança que toda hora quer descer pra operação, eu tiro a oportunidade primeiro das pessoas aprenderem, né? Então, a gente entende muito que fazer essa boa passagem ali num pipeline da liderança, eu assumir um cargo e assumir mesmo, eu instrumentalizar as pessoas, dar espaço, cuidar, garantir ambiente, mas deixar com que elas se desenvolvam, aprendam, cometam erros, porque eu fiz isso para eu poder aprender, né? Então, se eu fico com uma síndrome de colocar um plástico bolha, não vou deixar errar, qualquer coisa me chama, eu vou lá e faço. Eu tô tirando a oportunidade das pessoas aprenderem, né? Estressarem de fragilidade. E se eu crio contexto, ambiente, cuido, ouço, tenho tempo dedicado na minha agenda para isso, porque para mim essa é a grande virtude. Eu sempre brinco, eu lanço esse desafio várias vezes também no LinkedIn, você tá me dizendo que você não faz one-on-one com as pessoas, você não cuida porque você não tem tempo na sua agenda? 15 minutos, abre a sua agenda aí. Se eu não achar 5 reuniões, você entra e não fala nada, toda semana, só pra estar lá, pra arrumar desculpa pra não ter que fazer o que tem que ser feito, eu pago o salário aí do mês. Vamos lá, vamos ver. Porque é isso, quem não tem tempo pra cuidar das pessoas, que eu acho que é um dos grandes problemas, tá fugindo da responsabilidade de ser liderança, e que é uma escolha, né? Olha, eu tô com uma pequena liderança, inclusive temos uma das minhas foquinhas aqui, que é a Thaís, que também é jornalista. Eu tô aprendendo a ser líder, né? Porque eu tô gerindo uma equipe aí de 43 pessoas dentro do portal MD News. São todos jovens, muito jovens, 20 e pouquinhos, menos de 30 anos. E eu, ouvindo vocês falarem, parece que vinham algumas coisas na minha cabeça, assim, sabe? Dessa dificuldade mesmo de você entender como funciona, de ouvir, Aconteceu essa semana mesmo, uma menina foi fazer uma matéria e ela estava muito insegura, né? E aí o cinegrafista me mandou mensagem e tudo, e aí eu fiquei pensando, como é que eu faço? Porque isso aconteceu comigo quando eu estava lá atrás, insegura, e eu tive um chefe que falou mal de mim, que me, né, porque eu nunca ia aprender aquilo e tal. Eu falei, como é que eu ajo com ela de uma forma assertiva que eu possa ensiná-la sem constrangê-la, mostrando onde ela pode melhorar? E aí eu fiquei pensando, cara, isso é muito de gestão. Eu virei editora-chefe do negócio e eu preciso entender como cada um funciona para que, né, o negócio continue funcionando, porque senão ela se desestimula, ela nunca mais vai querer sair para fazer matéria, porque uma vez ela foi dita como ruim.
Porque às vezes um episódio marca a nossa vida inteira. Eu sei porque aconteceu comigo. Então, é ter um cuidado de como uma palavra como líder se fala que pode transformar a trajetória inteira daquela pessoa. Essa responsabilidade é enorme. Então, você imagina, né, como é difícil. Eu quis contar isso porque eu fiquei lembrando. Falei, meu Deus, eu tô nesse negócio agora e eu nunca me vi. Eu vi assim, eu fugia. Falei, eu vou ser líder? Eu vou mandar? Eu não quero ser nunca editora-chefe. E aí você se vê naquele lugar e aí você fala, cara, eu tô aprendendo. Olha aqui como tá legal lidar com eles, como eu aprendo com eles, como eles me ensinam coisas que eu não sabia, como eu tive que estudar IA, como eu tive que estudar coisas de colocar até no WordPress, como a Thaís, por exemplo, me ensinou a gerir conteúdo que eu não sabia. Então, assim, é muito rico para as duas partes. Quando o relacionamento funciona, a gente se nutre, né, dele. Então, pra gente terminar, o que vocês acham, assim, que toda empresa deveria nutrir nos profissionais para que essas relações façam a empresa crescer e que os profissionais cresçam juntos? Uma frase ou cada um fala um pouquinho? Olha, eu vou trazer um ponto que é o que eu sempre falo dentro aqui da Fluxus: educação. Então, a gente promover um processo contínuo de educação nas pessoas. E não é porque a gente tem uma empresa de educação. Aliás, a gente tem porque a gente acredita nisso fortemente. Mas educação. Educação é algo que a gente precisa promover para esse grupo como um todo, de ponta a ponta, assim, sabe? A gente realmente ter esse olhar das pessoas evoluírem dentro das suas carreiras. Eu vou pra um lugar de escuta, Márcia. Eu sou... Olha, era o que eu pensava que você ia falar na resposta anterior. Eu tava assim, ele vai falar, mas você falou, mas aí... Eu falei, o Pablo tem que falar de escuta. É uma das minhas obsessões, o líder que sabe escutar. Cara. E dentro do que você trouxe agora, pra mim, é muito nesse lugar. Isso é das empresas promover esse ambiente, né, pra que aconteça a escuta. Mas quando você traz esse caso, né, de um feedback ser dado, como vai ser observado, você que é uma pessoa de comunicação... Primeiro é sempre a gente validar que o que eu falei foi compreendido da forma como eu imaginei que seria. Porque como cada um também tem seu portfólio, eu interpreto com o meu mapa de navegação. Uma palavra tem significados diferentes para cada um a partir de onde veio, como vivenciou, né? Então, promover um ambiente que eu possa ser escutado de forma autêntica e genuína, eu acho que é transformador. É quase que a base para que a gente consiga fazer as outras coisas. Aí entra a educação, porque eu entendo que ninguém consegue aprender nada e se transformar sem escutar. Senão a gente fica falando para ninguém, né? Então, a base, o ponto de partida para liderar, para estar em relações e para se desenvolver, é inicialmente descer pelos uns 2 níveis de escuta ali e tá aberto a aprender algo novo. Né? Ai, gente, eu amei. E porque vocês estão aqui, eu também vou contar uma outra história rapidinha, porque senão eu fico lembrando das histórias que eu adoro conversar com vocês. Mas também teve uma situação que uma moça que tá no projeto também teve uma dificuldade de escrever, de colocar algumas coisas ali, e uma outra chamou um outro pra falar mal da não sei o quê. E aí chegou até mim. Aí, gente, eu fiquei brava, porque assim, o projeto é justamente pra errar, pra aprender. Ainda bem que ela tá ali comigo, aprendendo isso. Mas eu fiquei tão brava, porque teve um pouco de preconceito de onde ela é, do Nordeste, do interior, e não sei o quê. Aí entra um recorte de gênero, sabe? Vários recortes de gênero em relação a isso. E ela tá ali, firme, querendo aprender. Cara, com toda a dificuldade que ela tem, com o celular que ela tem, com a vida que ela tem, ela tá no projeto. E é tão bonito ver essa força. Então, quando eu vi algo de um preconceito em relação a ela, me doeu como se fosse comigo, porque eu já estive num lugar do norte, de longe, de ser excluída, de me sentir menor e tal. E aí eu chorei de raiva. Sabe assim, tipo, que raiva. Mas aí, a raiva não ia me fazer transformar a minha equipe. Como é que eu faço que aquela pessoa que julgou a enxergue de forma diferente? Então, são desafios que são enormes para quem está liderando. E é
E é bom a gente acolher esse sentimento também. Pô, que raiva que eu tive, que dor. Tô chorando, chorei, conversei com uma pessoa, falei, ai, que raiva. Mas eu tô com raiva porque tocou em mim o que eu já passei. E eu estive no lugar da pessoa que tá sofrendo isso por várias situações. Então, gente, é muito legal vocês falarem de educação e vocês falarem de coisas assim, para que cada vez mais a gente possa estar fomentando ambientes que a gente possa ser escutado. E que até em micros espaços como o meu, é um micro espaço de 40 pessoas, de jovens, a gente consiga observar que dá para pôr em prática, que dá para ouvir, que dá para entender o lado de todo mundo. Talvez a pessoa que julgou teve uma outra realidade. Super. Que tá, né, espelhando naquela. Então é isso. Entender como todo mundo funciona e sempre buscar melhorar, buscar informação, buscar estudo. Que eu acho que é isso. A gente transformar o mundo. Eu não tô fazendo o projeto do MD pra viralizar. E eu também, é uma coisa que eu trabalho com eles. Porque, vamos colocar esse vídeo? Vamos não sei o quê, porque esse vídeo é bom, porque esse vídeo é não sei o quê. Mas o que eu tô ajudando a pessoa? Então a gente traz esse propósito de educação. Eu não sou o Léo Dias, o Bate. Eu sou uma jornalista que penso em vocês como formação mesmo de equipe, como formação de profissional. Então, eu não quero que vocês estejam ali porque vocês querem aparecer no perfil. Eu quero que vocês aprendam com esse projeto. Eu quero que vocês saiam daqui profissionais melhores, mostrem um portfólio bacana, uma matéria bacana. Então, eu acho que é isso. A intenção daqui pra frente pode ser que o projeto vire outra coisa. Mas a intenção é essa, é ajudá-los, é transformar uma realidade, é mostrar que o jornalismo é importante num momento tão difícil da nossa realidade, tão cheio de desinformação, de fake news. Então, é isso, gente. Obrigada por estarem aqui. Desculpa meu último discurso longo. Que isso? Mas eu adorei ouvir vocês. Estive nesse lugar de escuta aqui, aprendo muito toda vez que tô com vocês. E que a gente faça mais coisas juntos. Deixa, por favor, com os contatos, onde que as pessoas encontram vocês, por favor. Bom, primeiro, obrigado de novo. Pra gente é sempre muito legal conversar com você. A energia, essa intensidade e a escuta, que eu acho que é uma das coisas que eu e a Joy comentamos quando a gente te conheceu a primeira vez. A gente falou assim, a Márcia tem muita escuta. Isso é super legal, porque a gente tem a oportunidade, então, de construir coisas juntos, mesmo. Né? Isso é claro, assim, você. Então, é muito legal. E me encontram em LinkedIn, Instagram, nas redes, sempre como Pablo Funchal, ou é @Pablo Funchal, ou é Pablo Funchal. E a Fluxus é sempre Fluxus Educação. Então, conectem lá, vai ser um prazer expandir essa conversa também em outros lugares. Chegar nos meus foquinhas, os mais jovens também. E aí, Joy? Bom, eu tô só no LinkedIn, não tenho outras redes sociais, nunca tive. E Joyce Romanelli, Joyce com Y, Romanelli com 2 L's e no final. Mas ela bomba no LinkedIn, gente, então vamos lá. Obrigada, gente. Toda quarta-feira, às 8 da noite, a gente tá aqui, então, nesse encontro marcado no MDcast. Obrigada a vocês, até a próxima. Beijo, pessoal!